Programa Justiça Terapêutica inicia projeto de capacitação de rede parceira. Você vai ver também que o Tribunal de Justiça de Goiás é homenageado em Brasília. E em 2012, os servidores do Tribunal de Justiça receberam cursos de capacitação. E em nossos estúdios você vai acompanhar uma entrevista com o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Ele vem falar sobre o trabalho da seção criminal. Estes são os destaques desta edição do programa Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. E o programa Justiça Terapêutica inicia um projeto de capacitação da rede parceira. A ideia disso é melhorar ainda mais o atendimento aos beneficiários. A coordenadora do programa Justiça Terapêutica, juíza Maria Umbelina Zorzetti, recebeu 24 representantes de 6 comunidades terapêuticas. O encontro, que foi realizado no auditório do Fórum Fenelon Teodoro Reis, tem como objetivo melhorar a estrutura das instituições participantes. É uma aproximação do programa com as comunidades terapêuticas, na colaboração para que essas comunidades elas se capacitem para que eles possam oferecer um atendimento ainda melhor para o dependente químico. São 3 abordagens nessa capacitação. Primeiro, eles irão aprender a elaborar o projeto terapêutico. E com isso, a nossa expectativa é que eles compreendam de vez a importância dos profissionais da área psicossocial dentro das comunidades. Porque nós sabemos que muitas ainda não contam com o trabalho desses profissionais. E aí a gente espera, com essa capacitação, sensibilizá-los para a importância desse projeto. Há 20 anos, a comunidade Águas de Meribá, situada no município de Senador Canedo, ajuda beneficiários a se livrar das drogas. Para o diretor Sérgio Paulo, esse novo projeto desenvolvido pela equipe da Justiça Terapêutica vai ajudar ainda mais as comunidades no desempenho de seus trabalhos. Elas são acolhidas por uma equipe multidisciplinar, onde participam de várias atividades voltadas para a reinserção social. Toda iniciativa que visa o apoio, o fortalecimento e a prevenção sempre é muito bem-vindo e sempre fará um bom projeto na sociedade. Dentro dessa expectativa, a Águas de Meribá, desde o início da Justiça Terapêutica, tem acompanhado a evolução dela e tem visto com bons olhos este momento. Para este ano, a coordenadora do programa já fala das expectativas. 2012 foi um ano muito bom e a gente espera que isso tenha continuidade em 2013. O nosso programa ele já tem o reconhecimento de toda a sociedade. Os parceiros são extremamente importantes para que a gente não só acolha o infrator que praticou um crime e tem envolvimento com drogas, mas para que essa pessoa seja encaminhada para locais onde realmente seja oferecido um atendimento de qualidade, porque só assim nós realmente vamos resolver a questão das drogas. E não é só em relação ao dependente, nós temos que avançar mais, trabalhar com a família, auxiliar a família desse dependente para que ela saiba lidar com essa questão que é tão complexa, né, e que aflige a todos. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo em razão dessa união. Todos acordaram para a gravidade do problema e todos estão unidos enfrentando essa problemática de mãos dadas. E o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, participou de uma missa no auditório do Tribunal do Júri da comarca de Trindade. A cerimônia foi em homenagem à padroeira da Justiça. Também compareceram ao evento o diretor do foro, Ricardo Prata, servidores e a comunidade. A pessoa que é criada pelos avós, caso eles venham a falecer, eles têm algum direito? Se ele foi criado pelos avós e se os pais dele, ou seja,
filho ou filha desses avós não existe mais, já faleceu, e se ele foi criado por esta razão, né? Ele herda dos avós por representação. Ele representando os pais, ele herda. Vamos imaginar que faleça um dos avós e tinha só um filho, ou se são vários filhos, a metade fica para o sobrevivente, o avô ou a avó, e o montante que seria devido, ou que é devido a esse que faleceu, é então partilhado dentre os herdeiros. Se você é neto ou neta e já perdeu o pai, você herda em nome do seu pai ou da sua mãe. Se ele for vivo, quem herda é ele. Competência feminina. Em Caldas Novas, as mulheres dão um exemplo de organização e dedicação no trabalho no Fórum da Cidade. Acompanhe. Não é novidade para ninguém que cada vez mais as mulheres têm alcançado cargos de chefia. Na comarca de Caldas Novas, essa realidade completa uma década. Há 10 anos, o sexo feminino domina os corredores do Fórum. Luciana Monteiro Amaral, Vanessa Baruch, Karine Tormini e Fabíola Pitangui são as 4 juízas que conquistaram a cidade das águas quentes. E para elas, o desafio não foi fácil. Elas se divertem ao lembrar que muitos ainda têm uma visão conservadora, ao imaginar uma mulher como juíza. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Em instantes você vai ver que o Tribunal de Justiça de Goiás ganhou um prêmio do Conselho Nacional de Justiça. É daqui a pouco aqui no Agenda Judiciária. E você vai ver agora que o Conselho Nacional de Justiça premiou a equipe goiana pela realização da 7ª Semana Nacional da Conciliação. Confira aí. O bom desempenho em bancas de conciliação realizadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás foi destaque em Brasília. A 7ª Semana Nacional da Conciliação surpreendeu até mesmo a equipe goiana. Foram mais de 40 mil acordos. E engana-se quem pensa que todas essas audiências já estavam programadas. Quase 30 mil atendimentos foram em razão da busca espontânea por parte dos jurisdicionados. O bom desempenho não poderia ter outro resultado. A equipe do Tribunal de Justiça de Goiás veio até a sede do CNJ receber o troféu de reconhecimento. O terceiro prêmio Conciliar é Legal foi entregue ao Tribunal de Justiça de Goiás por obter o maior índice de acordos entre todos os tribunais de justiça estaduais. Esse prêmio que o Tribunal de Justiça de Goiás está recebendo é esse reconhecimento dessas políticas desenvolvidas pela atual administração, no sentido de que a solução dos litígios através da conciliação é a melhor forma. Conciliar é legal, conciliando a gente se entende, e significa esse reconhecimento por parte do Conselho Nacional de Justiça de que Goiás foi o tribunal que mais se destacou, que teve mais resultado, que produziu mais em termos de conciliação. Em 2011 foram um pouco mais de 18 mil acordos celebrados, né? E esse ano de 2012 nós chegamos a mais de 40 mil acordos celebrados em processos judiciais e em casos pré-processuais. Todas essas ações foram planejadas no curso do ano. Celebração de parcerias com municípios, onde existem um número expressivo de execuções fiscais, com a Saneago, que é nossa parceira já há bastante tempo, e ao treinamento das pessoas envolvidas nessas práticas que são realizadas e culminam na Semana Nacional da Conciliação. Durante os 7 dias da Semana Nacional da Conciliação, que neste ano atendeu inclusive no sábado e domingo, as cidades de Rio Verde e Caldas Novas se juntaram a Goiânia para esse grande mutirão. Na capital foram montados 3 pontos de atendimento. Só no estacionamento da Feira da Estação foram mais de 50 bancas. Essa grande estrutura resultou em um saldo positivo, alcançou mais de 92% de acordos. Olha, no mundo jurídico existem palavras, termos, às vezes difíceis de compreendê-las. Se você tem alguma dificuldade ou dúvida, fique atento, pois começa agora o quadro Juridiquês.
A audiência de oitiva das testemunhas de acusação. Hoje nós temos um procedimento onde se ouve as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e as testemunhas arroladas pela defesa do acusado. Na verdade, as testemunhas, elas não são nem de acusação e nem de defesa. Elas são as pessoas ouvidas para melhor esclarecimento do fato e para um julgamento mais acertado ou acertado do fato ocorrido. As alegações finais seriam as duas peças técnicas apresentadas pelas partes. Quem são as partes no processo penal é o Ministério Público de um lado e o advogado do acusado de outro lado. Então, é a última oportunidade de apresentação dessas peças por esses técnicos, digamos, pelo Ministério Público e pela defesa. A sentença é a resposta do juiz ao processo, ao fato praticado por essa pessoa, se ele é acusado, se ele é inocente. No caso de crime contra a vida, no caso do homicídio, por exemplo, há somente uma decisão intermediária, que não se chama mais sentença, onde o juiz coloca essa pessoa que praticou o crime para ser julgado pelos populares, pelas pessoas da comunidade, ou não, ou absolve ou impronuncia para o outro fato. Olha, em 2012, o curso Juntos Fazemos a Justiça viajou por todo o estado de Goiás. E você vai ver agora como foi a passagem por Goiânia. Ética, motivação e serviço público no contexto da era da informação. Esses são os temas abordados pelo curso Juntos Fazemos a Justiça. Todas as comarcas do estado devem receber a equipe de treinamento. Em Goiânia, o Hotel San Marino foi a sede de uma das edições. Os servidores que estiveram presentes aprovaram a iniciativa. O curso foi muito importante porque falou para todas as pessoas participantes o quanto é importante, né, o relacionamento interpessoal, e o quão importante é para o desenvolvimento das atividades dentro do tribunal e até da nossa vida pessoal. Como que a gente pode apresentar uma melhor prestação de serviço, tanto para as pessoas que trabalham com o público interno, né, atendendo os clientes internos do tribunal, como o público externo. Ela passou para a gente a parte de trabalhar com a equipe, essa parte que a gente às vezes esquece, a gente trabalha tanto e esquece que a gente tem os colegas, a gente está trabalhando em equipe. Os participantes se surpreenderam com a dinâmica utilizada no curso. Responsável por ministrar a palestra, a psicóloga e instrutora Alessandra Ferro garante que os servidores têm aceitado a proposta e interagido durante os 2 dias de curso. A gente procura algumas técnicas onde o servidor ele possa realmente vivenciar aquilo que ele está falando. Então a gente começa aí com algumas propostas, algumas dinâmicas onde a gente vai trabalhar missão, visão e valores, e aí a gente busca inicialmente isso no contexto individual de cada um, para que depois ele possa realmente entender o que é essa missão para poder falar dela, para entender que realmente o TJ ele tem missão, ele tem visão, mas que eu também tenho, tem que passar por mim. Se não passar por mim, não tem como eu dizer que tem e simplesmente me situacionar em cima daquilo. Então passa muito por esse resgate mesmo do indivíduo como essência, antes de ser servidor, o que ele traz na bagagem pessoal dele. O curso Juntos Fazemos a Justiça faz parte do plano de capacitação, que visa promover anualmente 30 horas de capacitação, garantindo assim um mínimo de 15 horas para cada servidor. A iniciativa é da Divisão de Desenvolvimento Humano da Diretoria de Recursos Humanos, com base nas recomendações do Conselho Nacional de Justiça. O curso foi um estudo que nós fizemos da necessidade de uma continuidade, porque ele já ocorreu em 2008, 2009, um início, não como Juntos Fazemos a Justiça, mas um curso de capacitação. E com isso, ele retornou agora, que nós conseguimos, com Juntos Fazemos a Justiça, para desenvolver o trabalho dos servidores cada dia melhor em benefício da sociedade. O Juntos Fazemos Justiça é o pré-requisito para qualquer um dos outros cursos, inclusive em EAD, que também já estão sendo lançados no Poder Judiciário. Nós já tivemos duas turmas e vamos lançar mais turmas agora também no mês de outubro, para que ele também faça. O Juntos Fazemos Justiça é o início de todo o plano de capacitação. E já no próximo bloco vamos falar sobre o funcionamento da seção criminal do Judiciário Goiano. É daqui a pouco, aqui no Agenda Judiciária.
Hoje, em nosso quadro Justiça em Foco, vamos falar sobre a seção criminal, que reúne as duas câmaras criminais do tribunal. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o presidente da seção criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. A gente sabe das câmaras criminais, que são duas. Como é que funciona a seção criminal? É um órgão fracionário do Tribunal de Justiça, composta pelas duas câmaras criminais, primeira e segunda, integrada por todos os seus componentes, que são 10 desembargadores, que têm competência definida no Código de Processo Penal e no regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Qual a origem dela? Quais são os critérios para ser avaliada? A seção criminal tem uma competência definida e que tem como a sua maior demanda a chamada ação de revisão criminal, que é aquela ação proposta sempre em favor do réu das sentenças condenatórias para avaliar eventual desacerto no julgamento condenatório. Então fica a atuação da Câmara na ação de revisão criminal dependendo de provocação da parte. Ou seja, mesmo depois de trânsito em julgado, né, aquela parte, sendo do réu, se ela notar que houve algum erro, um erro grave nesse julgamento ou o surgimento de novas provas, ela pode propor uma revisão criminal. É por aí. É pressuposto geral para a ação de revisão criminal a ocorrência do trânsito em julgado da solução condenatória. O que vale dizer que a solução condenatória que tenha imposto sanção ao réu não possa mais ser revista por meio de qualquer recurso. Fica então aguardando o trânsito em julgado e ocorrendo o trânsito em julgado, a parte que está no prejuízo, no caso o réu, pode manejar a ação de revisão criminal. Desembargador, agora há um entendimento, às vezes até equivocado por parte de alguns advogados, que essa revisão criminal às vezes é de natureza recursal. Não é bem isso. A ação de revisão criminal tem contornos definidos. Ela é uma ação excepcionalíssima porque ela objetiva conflitar a coisa julgada que tem garantia constitucional. Então ela não tem perfil recursal. É ação excepcionalíssima para o atendimento de determinadas exigências expostas em lei. Agora, qual a média de casos reavaliados pela seção criminal? A seção criminal tem, em média, hoje, em torno de 15 ações por sessão, a realizar-se uma vez por mês. Desembargador, agora, antes mesmo de avançar para uma terceira instância, esse processo deve ser remetido para a revisão em casos em que há critérios para isso. Qual que seria o trâmite, né? O réu, ele pode, ao mesmo tempo que ele entre com uma propositura revisional, ele pode também já estar procurando a terceira instância ou ele tem que aguardar o resultado dessa revisão? O réu, para propor ação de revisão criminal, que é exclusiva dele, réu, tem que aguardar o trânsito em julgado, o que vale dizer, só depois de não mais comportar recurso, porque perdido o prazo ou depois de esgotada toda a via recursal, é que ele pode propor ação de revisão criminal. Isso há também até mesmo no Supremo há essa seção criminal de revisão. A revisão criminal pode ser proposta também para atacar julgado do Supremo. Lá se faz não em unidade de seção criminal, mas pelo colegiado definido no regimento interno, mas sempre após o trânsito em julgado da solução condenatória. Tem alguns casos que chamam mais atenção. O que nós podemos citar aí como os casos que tiveram maior repercussão? Vale dizer que recentemente aquele famoso caso do Mohamed Ali, e foi submetido a julgamento pelo júri, transitado em julgado o pronunciamento condenatório, ele aforou a ação de revisão criminal, apontando desacerto no julgamento. A sua ação foi julgada carecedora, porque ele não atendeu os requisitos exigidos em lei. E, recentemente, o outro caso de repercussão muito grande é do casal Ximenes, em que o réu também aponta desacerto da solução condenatória, mas sem o atendimento das exigências de lei. Hoje, um problema recorrente não só no judiciário goiano, mas de todo o país, é a quantidade insuficiente de magistrados, né? Há um acúmulo de processos. Qual a realidade hoje com relação à celeridade, à estrutura da seção criminal?
A sessão tem atuado de forma muito ágil, muito dinâmica. Há um compromisso que me parece que é de toda a magistratura, mas em particular dos desembargadores da área criminal, de atender o que se impõe como exigência de duração razoável do processo. E aqui o fazemos com toda a brevidade. Sempre que o processo está maduro para ser deliberado, imediatamente é incluído em pauta e procedido ao julgamento. Nós conversamos então com o presidente da seção criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Agora vamos acompanhar decisões importantes do Judiciário goiano nesta semana. E uma avó emprestou o útero para gerar as netas gêmeas. Além de ter os filhos, o sonho dos pais era que as crianças fossem registradas no nome deles. O juiz Marcelo Lopes de Jesus determinou que nas declarações de nascidos vivos das gêmeas, geradas no útero da avó, conste o nome de seus pais biológicos. E uma mulher conseguiu na justiça a realização de uma cirurgia de emergência. O juiz plantonista Eduardo Pérez Oliveira determinou ao município de Goiânia que realize cirurgia em um paciente do Sistema Único de Saúde para a extração endoscópica de cálculo em pelve renal, no prazo de 48 horas. E uma escola recusou renovar a matrícula de um aluno com a justificativa que a criança teria déficit de atenção e hiperatividade. A juíza Mônica Neves Soares de Oia concedeu liminar determinando que a instituição fizesse a renovação da matrícula em um prazo de 48 horas. Para a juíza, a atitude da escola fugia das normas do Estatuto da Criança e Adolescente. E vamos agora dar uma olhada na agenda do Judiciário Goiano da próxima semana. Acompanhe aí. Dia 21 de janeiro inicia a Semana da Conciliação na área da família no Fórum Fenelon Teodoro Reis, Jardim Goiás. O horário é de 1 às 5 da tarde. O evento se estende até o dia 25 de janeiro. E no dia 25 de janeiro será inaugurado o Fórum de Iaciara. E vamos então homenagear juízes e também desembargadores do Judiciário Goiano que fazem aniversário na próxima semana. Gustavo Dalu Faria, dia 22, comarca de Goiânia. Carlos Luiz Damascena, dia 24, comarca de Goiânia. E esta edição do Agenda Judiciária termina aqui. Muito obrigado pela companhia, até o próximo programa. Boa semana!